Olá a todos e todas, sejam bem-vindos em mais um programa da Aquicultura aqui na Web Rádio Pescarte. Esse que é o nosso segundo programa abordando o assunto sobre cultivo de peixes. Lembrando também que tivemos um encontro no último dia 13 de junho, no qual também abordamos o assunto com o professor Manuel, que inclusive é nosso convidado do programa de hoje. E essa reunião, essa live, ela está disponível no canal do Projeto Pescarte no YouTube. Basta você procurar a gente lá, acesse o nosso canal, se inscreva para que fique sempre alerta com as nossas próximas ações, com os nossos próximos vídeos. Temos também a página do Facebook, onde também fazemos essas divulgações, onde você também encontra os nossos vídeos. E já quero deixar desde já um convite para você participar do nosso próximo encontro, que será no dia 26 de junho. Esse encontro também será transmitido na nossa página do projeto no Facebook. E para mais informações, acesse lá a nossa página que vamos sempre deixar vocês atualizados. No programa de hoje, vamos ter a participação aqui do professor Manuel, que é um professor da UENF, já trabalha há muitos anos na área de produção de pescado, participou com a gente da última live e agora está aqui no nosso programa na Web Rádio. Boa tarde, professor Manuel. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui com os pescadores, as pescadoras, com os nossos colegas, entrar nesse novo canal na Web Rádio e ter mais uma forma da gente bater um papo sobre piscicultura, aquicultura e principalmente sobre esse sistema que o Pescarte está montando de produção intensiva de tilápias. Obrigado, professor Manuel. Bom, meu nome é Bruno Bonfim e esse é o canal da Aquicultura na sua Web Rádio Pescarte. Na nossa primeira live sobre aquicultura, você falou sobre diversas espécies de peixes, né? Abordamos de uma forma mais geral como o que é a aquicultura, o que é a piscicultura, né? Também falamos de algumas espécies, mas vamos tentar entender passo a passo como funciona isso. Eu queria entender melhor como funcionam as estruturas de cultivo, como foi feita a estrutura de cultivo que vocês vão utilizar lá na escola, que está sendo pensada para ser aplicada no projeto Pescarte. E comigo, primeiramente, eu queria saber o seguinte: faça um resumo bem breve para a gente do qual é o sistema de cultivo do projeto Pescarte em relação aos outros e você avalia que o PEA Pescarte ele fez a escolha certa ao optar por a criação de tilápias em tanques suspensos? Bom, Bruno, a gente tem que levar em consideração que o PEA Pescarte ele faz uma opção por uma área geográfica restrita, né? Aqui é a nossa região do norte fluminense, região dos lagos, uma região que tem uma topografia plana e, ao mesmo tempo, as comunidades com as quais a gente vai trabalhar são comunidades que estão próximas dos aglomerados urbanos, onde a terra, o terreno, a área, ela se torna cara, não é fácil a gente pensar nos grandes tanques escavados. Então, uma forma de ter uma boa produção numa área um pouco menor é melhorar a produtividade, ou seja, o número de peixes ou o número de quilos de peixe que você consegue produzir numa mesma área. Então, se a opção fosse, por exemplo, por criar tilápias em tanques escavados, a gente ia precisar de uma área de mais ou menos um campo de futebol para produzir 5 toneladas, 6 toneladas por ano. E a gente vai fazer essa mesma produção no sistema intensivo numa área que é menos do que 1/10 dessa área, menos de 1.000 metros quadrados. Na verdade, pouco mais de 500 metros quadrados já é um módulo, né? Com 6 tanques e os seus acessórios, suas áreas de entorno, e que vai dar 1 tonelada por mês, ou seja, 12 toneladas por ano. Agora, é óbvio que quando a gente intensifica a produção, a gente fica mais dependente de energia elétrica, de uma série de fatores. Mas o sistema intensivo que o PEA Pescarte está se propondo a adotar, se propondo a construir, é um sistema que a gente diria que é de média complexidade. Ou seja, ele permite que a gente tenha mais peixes, tenha uma produtividade mais alta, mas ao mesmo tempo ele é relativamente seguro, ou seja, mesmo que a gente tenha algumas faltas de energia elétrica e coisas assim, a gente não vai ter alta mortalidade de peixes. É diferente do sistema super intensivo, onde basta
faltar energia elétrica durante 20 minutos, meia hora, e praticamente perdemos toda a produção. Eu percebi que, né, a tilápia, nesse sistema intensivo, nesse sistema de tanque escavado, ele é uma boa opção. Né? No primeiro programa, nós acabamos falando um pouquinho sobre os outros tipos de estrutura, que nem você falou agora, o tanque escavado, né? Algumas pessoas fazem tanque rede, não é o nosso caso aqui. Mas eu queria saber o seguinte, em algum outro tipo de sistema de produção, a tilápia ela pode ser produzida também de uma forma mais eficiente ou acaba sendo exclusividade desse sistema intensivo de tanques? Eficiência é um termo um pouco relativo, né? Eu uso eficiência no caso de produção de peixes como você conseguindo produzir o peixe tendo um custo adequado ao valor que você consegue comercializar e sem criar um problema ambiental, sem infringir nenhuma legislação. Nesse sentido, você tem várias formas de criar tilápia que podem ser eficientes, mas como eu falei, em sistema semi-intensivo você precisaria de áreas imensas, né? Uma outra situação, como você falou, que realmente não é muito adequada para a gente, seriam os grandes tanques redes, né? Você colocaria em represas, nós não temos essa situação, né? Não é racional você construir a represa para colocar o tanque-rede, né? É um aproveitamento de represas. Então, realmente, pensando nas nossas características aqui, a melhor opção é essa opção do sistema intensivo. Nós vamos conseguir fazer uma produção num terreno que pode ser um terreno urbano, que não há necessidade de descaracterizar totalmente o terreno, ele pode depois ser utilizado para outras coisas, vamos ter uma alta produção e, como eu falei, um risco relativamente pequeno. Então, é um dos sistemas em que a tilápia ela expressa melhor todo o seu potencial de crescimento, todo o seu potencial de dar um produto com uma boa qualidade, né? A tilápia ela pode ser criada em vários sistemas, mas eu acho que principalmente nesses sistemas intensivos de média complexidade é onde ela tem o melhor desempenho. A escolha do tanque, o método de cultivo, ele vai muito de encontro com as características do local, né? Onde se pretende instalar essas unidades aquícolas e onde também foi instalado, né? Está em processo de finalização ali da instalação, da construção da escola de aquicultura. Então parece que está no caminho certo aí. A escolha foi pensada de uma forma muito bem estruturada, muito bem elaborada. Mas então vamos falar um pouquinho, né, sobre esses tanques. Então, como é que funciona isso? Como é que constrói isso? Como que instala? Afinal de contas, é construção, é instalação? Fala um pouquinho melhor para a gente como começa esse processo. Nós temos algumas partes que ficam similares a uma construção, mas esse tipo de tanque que nós vamos utilizar, né, que é o chamado tanque australiano, ele a gente até usa mais o termo instalação, porque fazer esse tanque, montar esse tanque, de certa forma é parecido com montar uma piscina, uma dessas piscinas que nós compramos prontas para montar. É uma instalação, é lógico que precisamos de algumas situações de apoio, né? E ali, às vezes, vamos precisar fazer uma construção para a parte elétrica, essas coisas, mas o tanque em si é até mais instalação do que construção. A gente, primeiramente, parte do princípio de que tem um terreno adequado para fazer essa instalação. Os tanques suspensos ou dos tanques australianos. Então, partindo do princípio que estamos com o terreno, conseguimos a área para fazer a instalação desses tanques. Por onde que a gente começa, professor Manuel? Quais são os primeiros passos que a gente precisa fazer nesse terreno? A gente tem que preparar esse terreno de alguma forma? Tem que fazer uma terraplanagem, algum outro processo ou algo parecido? Como os tanques são relativamente pequenos, né? Nós estamos fazendo aqui tanques de 17 metros de comprimento por 3 de largura. Poderiam ser tanques redondos também, de 8, 9 metros de diâmetro, que teria aproximadamente o mesmo tamanho. Você pode ter um terreno totalmente plano, ou se você tiver numa área mais amorrada, você pode fazer platôs. Você não precisa planificar o terreno totalmente. Agora,
tanto de uma situação como outra, se você vai ter um terreno bem plano, ou se você vai planificar um pedaço só para os tanques, é fundamental que aonde os tanques vão ficar, o terreno seja limpo. A gente não pode deixar pedras pontiagudas. Também é preciso fazer algumas perfurações para teste, para a gente ver o que a gente tem ali no subsolo, porque nós vamos fazer o tanque basicamente usando uma estrutura de mourões de madeira. Mourão é um pedaço de tronco de eucalipto, né? É um eucalipto roliço que nós vamos utilizar, como utilizamos muito para a confecção de cercas. E esses mourões vão ser aprofundados 1 metro no solo. Então a gente faz alguns testes para ver se temos pedras no subsolo. As pedras que tiverem na superfície são retiradas. Também, se houver alguma vegetação no terreno, a gente vai fazer uma limpeza dessa vegetação. E a partir daí nós vamos fazer a locação. O que é a locação? A gente vai colocar 4 estaquinhas, passar uma linha e fazer o desenho da onde vai ficar o tanque. E a partir daí, nesse local que está feita a locação, eu venho com o trado, né, que é como se fosse uma grande broca. Você duas pessoas precisam fazer a perfuração, né, para poder segurar esse trado. Então você faz os furos ali de metro em metro e já coloca os mourões. Então esse é o primeiro acerto no terreno: a limpeza, as perfurações e a colocação dos mourões. Parece até que a gente está construindo um cercado, né, da forma que você fala, mas para quem não está muito acostumado, né, a acompanhar o processo de construção, aí você falou então de perfurações para colocar os mourões. Aí eu queria aproveitar para perguntar quais são os materiais que vão ser utilizados que serão comprados, né, para fazer esses tanques, além desses mourões que você citou aí. A estrutura básica, então, como nós falamos, né, é o mourão. O mourão ele vai suportar a geomembrana. E os mourões vão ser interligados por arame liso. Então nós vamos ter o mourão, o arame liso, né, que é esse arame que o pessoal utiliza para fazer cerca elétrica, esse tipo de coisa, que tem que ser um arame com uma boa resistência. O mourão também não pode ser muito fino, tem as dimensões apropriadas para cada tanque. E o grampo de cerca para fixar o arame no mourão. Além do mourão, do arame e do grampo, a própria lona, né? Que no caso a gente chama ela de geomembrana. Ela é um pouco diferente da lona tradicional, mas é um material plástico, e é esse material plástico, né, a geomembrana, que vai segurar a água, né, para não deixar a água escorrer. Se não fosse aí pela geomembrana, né, a gente acha que está construindo, como eu falei, um cercado, né, para a gente tá indo criar gado. Mas eu vi, inclusive, a geomembrana em algumas fotos, mas eu, particularmente, à primeira vista, inclusive, achei que era uma lona, né? Mas eu quero, primeiramente, te perguntar o seguinte, antes da gente entrar a falar um pouquinho mais sobre a geomembrana, o que ela é. Essa estrutura, da forma que você colocou pra gente, ela aguenta o peso da água? A gente sabe que é bastante água que será utilizada dentro dos tanques, né? O peso da água é considerável, né? Mas a estrutura ela já é calculada para isso. Então, nos tanques de tamanho próximos a esse que nós estamos fazendo, utilizando arame com resistência de 500 quilos, né? Que é um arame que não é nem o dos mais resistentes, com 500 quilos, 500 kgf de resistência à tração, já é o bastante para aguentar a cerca, né, aguentar o peso, né, que essa água vai fazer contra a lona e a lona contra a cerca. Tem alguns detalhes na construção, né? Os mourões têm que estar muito bem alinhados, a distância entre os arames também ela é pequena, próximo ao fundo, e depois ela vai aumentando, porque próximo ao fundo a pressão nas paredes é maior, então a gente precisa de mais fios de arame para manter essa lona íntegra, né? Para que ela não faça uma bolsa que possa vir a comprometer ou que ela não force apenas um arame. Então, na verdade, a estrutura resiste muito bem,
ela vai ter uma durabilidade muito boa e não é um processo difícil. É só fazer um gabarito para a gente manter o distanciamento correto dos arames, não esticá-los demais também, porque o arame precisa ceder um pouco para acomodar a geomembrana. É um processo bastante simples, apesar de aparentemente, eu acho que quem olha pela primeira vez fica um pouco inseguro se aquela membrana não vai rasgar, mas essas membranas elas são feitas justamente para serem bastante resistentes. Mas ela não rasga com facilidade mesmo ali apoiando no arame, na pressão que ela vai fazer contra a estrutura? A gente não corre esse risco, não? Por incrível que pareça, o apoio dela com o arame não é a nossa principal preocupação, né? Como eu falei, próximo ao fundo ela tem uma pressão muito grande, então ali a gente começa colocando os arames com 5 centímetros de distância, do primeiro para o segundo, os próximos com 10 centímetros, então a quantidade de fios de arame acaba dividindo bem o peso. Aonde é um pouco mais complicado é o fundo propriamente dito, né? Porque nós vamos precisar entrar nesse tanque, às vezes, para fazer uma despesca, pisoteia o fundo, e se houver uma pedra, alguma coisa assim, você acaba danificando, podendo fazer um furo nessa lona e perdendo água. Então, o que é bastante comum que a gente faça na construção é utilizar areia para nivelar o fundo. Então a gente coloca uma camada de areia por baixo por cima do terreno, digamos assim, né? Por baixo, que vai ficar por baixo da lona, e essa areia vai ajudar não só a distribuir o peso do fundo da lona, mas também a evitar que alguma ponta de pedra, alguma coisa que a gente não tenha visto, possa perfurar a lona. É bem interessante esse recurso da areia, né? A areia acaba funcionando ali como um amortecedor, então, né? Entre o solo e o fundo do tanque, né? É uma técnica bem interessante, parece uma técnica até, inclusive, não muito complexa de ser utilizada. E aí, a largura dos tanques, né? O tamanho deles, ela foi escolhida justamente pensando nessa questão de espalhar a areia. Você falou que o caminhão conseguiu entrar lá na área de tanque, né? Fizemos os tanques com uma largura de 3 metros, coube direitinho o caminhão para fazer o espalhamento da areia, né? Isso facilitou bastante. Mas, na verdade, o que nós estávamos mais preocupados na hora de escolher a largura era o bom aproveitamento da lona. A lona tem 6 metros de largura, o rolo de lona tem 6 metros de largura, e fazendo com 3 metros de fundo, digamos assim, nós podemos levantar 2 paredes de 1,5 metro e fazer a dobra da lona. Então, nós terminamos fazendo um tanque de 3 metros de largura por 1,30 metro de altura, que é uma altura boa para trabalhar, e os 17 metros de comprimento. A questão da areia, do caminhão poder entrar para espalhar areia, foi uma feliz coincidência. Me veio uma dúvida agora aqui na cabeça, professor Manuel. Você falou que foi uma feliz coincidência, né? A questão do caminhão entrar ali, de acordo com as características que vocês tinham do terreno e do tamanho do tanque também. No caso de vocês fizeram tanques retangulares. E existe alguma diferença, assim, por que você escolheu retangular e não circular? Assim, é um aproveitamento melhor da área, aproveitamento melhor da membrana? Tem alguma diferença para o motivo? Em relação ao aproveitamento da área, faz diferença também, né? Quando nós alocamos um conjunto de tanques retangulares, a gente consegue mantê-los bastante próximos, né, um do outro. As paredes, elas podem estar praticamente coladas umas às outras, então a gente faz um aproveitamento melhor do terreno. Mas, no caso da geomembrana, a questão da própria forma como a geomembrana é comercializada que nos levou a tomar essa decisão. Então, como nós a compramos em rolos, né, então é um grande retângulo de geomembrana de 100 metros de comprimento por 6 metros de largura, e se nós fizéssemos tanques redondos, nós teríamos que fazer tanques de aproximadamente 3 metros, 3 e pouco de diâmetro, né? Seriam tanques bem pequenos.
Existe uma outra possibilidade que é você cortar a lona e fazer o fundo e fazer as paredes. Você pode soldar a lona. Só que esse processo de soldagem dessa lona é um processo bastante caro. Isso ia aumentar muito o nosso custo de implantação. E nos locais onde é feita a soldagem, ou seja, na junção da parede com o fundo e na solda da própria parede, né? Imagina que o que a gente vai fazer é como se fosse uma caixa de bolo, né? Uma base redonda, um círculo, e aí vamos ter uma faixa que a gente vai fazer com que ela abrace esse círculo e vamos colar uma coisa na outra. Então você acaba tendo duas áreas grandes de cola, e nessas áreas de cola são áreas mais fracas, que podem dar um pouco de problemas durante a produção. Então nós quisemos diminuir o nosso custo de produção, aproveitar um pouco melhor a área e também reduzir os nossos riscos, por isso que fizemos os tanques retangulares. Mas os tanques circulares são muito utilizados também. É interessante essas informações, né, professor, porque é interessante para o produtor, para o pescador e inclusive para nós também dentro do projeto otimizar, né, o equipamento, otimizar o espaço, né, e ter ali um custo de produção mais em conta, né, aproveitando melhor a potencialidade do material, né, de tudo que é feito, né, de utilizado para essa produção, né, ter uma produção mais sustentável, né. E, bom, agora que a areia já está bem espalhada ali no fundo, os morões estão colocados, né, devidamente alinhados, como você colocou aqui para a gente, e aí vem a colocação do arame. Mas você não comentou sobre a compactação em volta do mourão, né? Ela é desnecessária? Agora é só colocar o arame ou tem algum passo ainda antes de colocar o arame? Não, compactar em volta do mourão é fundamental para que a gente tenha um sucesso, né? Tenha realmente um tanque bastante firme. Já é importante que a gente pense em fazer o furo com o diâmetro mais próximo possível do diâmetro do mourão. Então, existem brocas de 150 milímetros, 15 centímetros, brocas de 200 milímetros, né, 20 centímetros. Então, nós trabalhamos com mourões de 15 e 20 centímetros e com as brocas equivalentes. Então, o furo ele já é relativamente ajustado para o mourão. E como nós íamos colocar areia no fundo, a areia ela facilita muito na compactação. Então nós colocamos os mourões, né? E quando a areia foi espalhada, nós jogamos a areia também para dentro dos furos aonde estavam, das perfurações onde colocamos os mourões, né? Já com os mourões colocados, para ocupar o espaço entre o mourão e a parede do solo. E fizemos depois uma compactação utilizando uma madeira, né, bastante firme. Fizemos um compactador, molhamos, né, para também que a areia possa descer, e com isso conseguimos fazer com que os mourões ficassem bem perfilados para poder ter um produto realmente de boa qualidade. Areia espalhada no fundo, mourões colocados, compactados, furados. Já posso colocar o arame já? Exato. Agora está na hora de botar o arame. Então, nosso tanque ele vai ficar igual um cercado de arame liso, né? Que nem você colocou pra gente agora há pouco, né? E tem cercas que o arame ele é pregado no mourão e outros que ele passa por um furo dentro do mourão, né? Centralizado no mourão. Qual dessas formas que a gente vai utilizar para o nosso tanque? A gente vai pregar ele no mourão ou vai passar ele dentro de um furo no centro do mourão? Olha, num primeiro momento, talvez a pessoa pensasse que pregar o arame no mourão, o próprio grampo, né, que a gente chama, não é um prego, é um grampo, o grampo ele faz uma protuberância que aquilo afeta a lona. Mas, na verdade, o grampo bem pregado, ele fica bastante liso, ele não tem risco de perfurar a lona. Em compensação, se a gente perfura o mourão para passar o arame, nós temos dois problemas. Primeiro, que você já diminui um pouco a resistência do mourão por causa desse furo. E o segundo, que como você bem disse,
o arame ele passa pelo centro do mourão nesses furos. Então o mourão em si ele fica muito exposto. Ele acaba recebendo muita pressão da lona e pouca pressão no arame. Então quando a gente coloca o arame por dentro e coloca o grampo, fica mais bem distribuído o peso. Só que também não é colocar de qualquer forma. Tem uma característica aqui que é diferente de quando a gente faz uma cerca. Quando a gente faz uma cerca, cada arame, ou seja, cada altura, é um corte de arame, é um pedaço de arame. No nosso tanque, não. Nós pegamos e usamos uma peça inteira de arame. Ou seja, a gente começa a pregar, faz toda uma altura e o arame vai subindo, né, com uma peça única. E em cada quina também tem uma outra característica interessante, porque ele não é só pregado por dentro, porque se ele apenas fosse pregado por dentro nas quinas, como a pressão é muito grande, muito provavelmente o arame seria puxado e o grampo soltaria. Então ele passa por fora, ele dá uma volta no mourão e continua. Então ele tem um laço em cada uma das 4 quinas, né? Cada altura tem um laço em cada uma das 4 quinas. Esses pequenos detalhes são importantes para aumentar a resistência da nossa instalação. Dá para perceber, né, professor, pelas suas palavras, que é possível fazer um tanque, né, utilizando ali recursos mais baratos, mas que é necessário, né, entender pequenas técnicas para que você não tenha problemas futuros ali no seu cultivo, né? Essa própria volta do arame que você está explicando para a gente aí, a forma de pregar esse arame, tudo isso aí são técnicas que evitam problemas futuros e que baixam o custo da produção. Exato, é importante, né? Como você falou, são materiais simples, a base da técnica é bastante simples, é só a gente estar atento para determinados detalhes. E além disso, como eu sempre falo, fazer com capricho, né? Fazer um gabarito para que o arame realmente esteja com a distância certa de um para o outro, que a distância entre os mourões esteja correta, porque o que a gente quer é uma melhor distribuição do peso, né? E fazendo com atenção a esses detalhes, né? Não é difícil fazer, qualquer pessoa consegue fazer a construção desse tanque, a instalação desse tanque, e ele vai ter uma durabilidade muito boa. Então chegamos finalmente na hora de usar essa geomembrana, né? Essa lona que a gente está falando aí. Como eu te disse, a primeira vez que eu vi, inclusive vi as fotos colocando lá, para mim parecia essas lonas que a gente usa aí normalmente para cima do telhado, né? Que a gente faz umas gambiarras às vezes aí. Então eu não tenho realmente muita experiência com esse tipo de material. Fala um pouquinho pra gente qual é a diferença dessa geomembrana para essa lona que a gente conhece, ou dessa geomembrana para o plástico em geral, o que ela é, na verdade, como é que ela funciona? Existem algumas diferenças de composição, né? São plásticos, né? Mas são plásticos com composições um pouquinho diferentes, a da lona comum, né? Dessa lona que, como você lembrou, principalmente nessas épocas de tempestades que destelham telhados, o pessoal utiliza muito para quebrar um galho ali, aquelas lonas geralmente pretas, finas. E uma outra característica, falando em lona fina, é a espessura, né? Quando a gente fala dessas lonas que, como você falou, de colocar no telhado, uma lona dessa, ela tem menos que 1/10 de milímetro, né? Menos que 100 micrômetros ou 100 micras, como muitas vezes a gente fala. Já essa lona de geomembrana, ela é uma lona mais espessa, é uma lona mais resistente. Essa geomembrana, ela tem algumas características interessantes. Uma que ela é um material inerte, poucas algas se aderem a ela não reage muito com o ambiente, ou seja, ela não entra em decomposição com facilidade. Fungos, bactérias não atacam ela. Tanto é que ela é muito utilizada nesses grandes aterros que são feitos, até nesses aterros como, infelizmente, a gente viu alguns desastres recentemente, né? Nessas lagoas para resíduos industriais. Essa lona, ela é utilizada nessas lagoas, porque um resíduo industrial razoavelmente corrosivo, né? Não um ácido puro, mas um resíduo agressivo, a maioria das lonas, no caso da geomembrana,
ele chega a levar mais de 100 anos para perfurar a geomembrana. Então, tem uma boa resistência. Agora, como eu falei, tem geomembrana de diversas espessuras. E como ela é resistente e espessa, ela também é um produto que, apesar de ter maleabilidade, ela é pesada. Por exemplo, uma lona, uma das maiores espessuras comerciais que a gente tem é 1,5 milímetro. 1,5 milímetro é um pouco menos do que o vidro de janela, que geralmente é 2 milímetros. Então, uma lona de 1,5 milímetro, a cada metro quadrado da lona pesa mais de 1 quilo. É uma lona pesada. 1 quilo para cada metro quadrado da geomembrana? Exatamente. No caso a que nós usamos, que é uma geomembrana de 0,8 milímetros, ou seja, 800 micras, já não foi tão pesada, né? O rolo com 6 metros de largura e 100 metros de comprimento, ele não era tão pesado, ele pesou só 600 quilos. 600 quilos cada rolo de geomembrana que a gente utilizou. Então, é um produto resistente, robusto, é um produto bastante interessante. Olha, apesar de você ter falado aí que foi só 600 quilos, é muito braço para mexer com esse trem aí, com essa geomembrana, hein? Como é que faz para colocar isso no tanque? Qual é a técnica? Como é que foi o processo de utilizar isso daí? Olha, existem 2 processos, né? Um é você utilizar equipamento industrial para levantar o rolo e poder retirar a membrana, e o outro, que é o que nós utilizamos, né, que é um pouco mais de criatividade, que é rolar o rolo. Então, como a gente estava num terreno relativamente plano, né, o caminhão que trouxe a geomembrana, né, da empresa que fez a entrega, deixou no terreno, e quando nós fomos utilizar, a gente apenas abriu, prendeu uma ponta e fomos rolando esse rolo, mas mesmo assim foram 4 homens fazendo força para conseguir rolar. À medida que você vai rolando, você acaba abrindo, né, como se fosse um grande lençol que você está desenrolando. E aí você corta na medida certa. No nosso caso, nós queríamos fazer 2 coisas. Um tanque com um tamanho interessante, para o que a gente queria, mas também um bom aproveitamento do rolo. Como o rolo é de 100 metros, nós optamos em fazer o tanque de 17 metros de comprimento, porque aí a gente utilizava um pedaço de 20 metros. Né? Um rolo deu para fazer 5 tanques, né? 5 pedaços de 20 metros. E por que é 20 metros e o tanque é 17? Mesma história da largura do tanque. Nós pegamos, né, são 17 metros de fundo e mais 1,5 para fazer as paredes, né? Então foram esses 20 metros de comprimento que geraram o tanque de 17 metros. Na hora de colocar no tanque, também é interessante porque a gente já faz a dobra das paredes do lado de fora do tanque. Então nós fazemos a dobra, aí com 4 homens, né, porque a dimensão é muito grande, nós levantamos e colocamos ela dobrada dentro do tanque e depois desdobramos, digamos assim, levantamos as paredes. Temos que ter um pouco de cuidado, porque como a lona é preta, ela absorve muito o calor do sol. E aqui, a nossa instalação está aqui na UENF, aqui em Campos, né? Fizemos em dias de sol e precisamos usar luvas, porque a temperatura da lona passava dos 65 graus. Não estava dando para segurar com a mão. Então, tem que tomar alguns cuidados também para não se machucar. Depois de colocada dentro do tanque e de desdobrada, digamos assim, as paredes, né? Levantamos as paredes, é só grampear a lona no mourão, utilizando o mesmo grampo que a gente usou para segurar o arame, o famoso grampo de cerca. Tá, peraí, eu quero 2 informações, porque eu fiquei curioso com esse grampo aí. Aliás, com essa técnica de grampear a membrana. Primeiro, professor, porque eu não me recordo, só para a gente repetir também, inclusive o pessoal que está ouvindo a gente, o tanque ele tem 17 de comprimento por quanto de largura? 3 metros de largura. 17 por 3, né? Então vocês só cortaram a geomembrana no comprimento, né? Para que coubesse ali nos 17 metros, cada uma com 20, e os 6 metros
como só tinha 3 do tanque, o restante fica para fazer as paredes, né, do tanque, não é isso? Exatamente. 1,5 metro em cada lado para fazer a parede. Exato. Mas, professor, agora eu fiquei curioso. Como assim vocês grampeiam a membrana, né, a geomembrana? Isso não vai fazer com que ela rasgue? Isso aí não diminui a resistência dela, não deixa ela mais exposta para rasgar com o peso da água? Como é que funciona essa técnica aí de grampear? É bem interessante a sua pergunta, porque a gente tem que ter um cuidado. A gente primeiro tem que entender que a função do grampo não é segurar o peso da água. A função do grampo é segurar apenas o peso da própria lona. Então você não deve esticar demais a lona e pregar, porque senão na hora que você encher e com o peso da água, a pressão vai fazer uma acomodação, essa lona vai se mexer um pouco e aí sim ela vai rasgar. Então o que a gente faz? A gente prega ela só na parte de cima e deixando uma folga. Então essa folga, que é uma folga de aproximadamente 10, 15 centímetros, vai servir para acomodação. Então a gente vai pregar. Após pregar, é muito importante que a gente coloque água. Porque olha que coisa interessante. A gente está fazendo um tanque para 50 toneladas de água. São 50 mil litros de água. Óbvio que esses grampos não iriam segurar esse peso, né? Mas eu preciso ter uma situação em que a água ela vai ajudando a nivelar o fundo e colocando as paredes na posição correta. Se eu apenas montar o tanque, não colocar água, como aqui na nossa região de Campos, também o pessoal que está nos ouvindo de Cabo Frio, são regiões em que venta muito, o vento vai fazer com que essa lona comece a bater, a subir e descer. Aí a lona vai rasgar. 50 toneladas de água e o vento é o que pode ser o principal problema, né? Ainda mais quando a gente pensa no peso que você falou que tem a geomembrana, a gente nem pensa que o vento talvez possa ser um problema, né? Mas muito interessante isso aí que você coloca pra gente. É algo que tem que ficar atento quando os tanques estiverem funcionando. Bom, falando um pouquinho da Escola de Aquicultura, toda essa experiência que você trouxe pra gente da construção agora dos tanques, dessas lonas que vocês adquiriram agora recentemente, do material que foi utilizado, dos morões, do arame, enfim, todo esse papo que nós batemos até agora. Você está trazendo muita referência da Escola de Aquicultura, que é uma das últimas estruturas que você teve a oportunidade de trabalhar na construção. Mas não é só o tanque que está sendo construído lá na Escola de Aquicultura, né? Parece também que tem outros equipamentos, algumas outras estruturas que são necessárias para ter essa produção de tilápia, né? Quais são elas, professor? O que mais a gente precisa ir para fazer isso funcionar além dos tanques? O tanque é a estrutura básica, né? Onde vão ficar os peixes. O tanque sozinho, ele não vai permitir que a gente tenha tilápias em alta densidade, como a gente quer ter, né? A gente quer produzir ali mais de 20 quilos de tilápia por metro quadrado, o que vai dar aproximadamente aí 30 peixes por metro quadrado. Então, para fazer isso, eu preciso instalar também um filtro, um soprador e uma tela antipássaros. Com isso, eu complemento a minha estrutura. Então, no caso da cobertura antipássaro, né, a gente imagina que, como o próprio nome diz, é para afastar ali, né, possíveis predadores sobrevoando os cultivos, né, para que a gente não perca peixe assim. O filtro, como o próprio nome diz também, deve fazer parte do sistema de filtragem do tanque para tirar as impurezas, né, para ajudar a limpar e manter essa água com uma boa qualidade, principalmente sabendo que a água é um dos fatores fundamentais do cultivo. E esse soprador, né? Eu imagino que deve ser para jogar ar para dentro do tanque, né? Mas precisa disso, professor? Já não tem muito ar em volta do tanque. Por que você chama de soprador? Tem outro nome? O nome correto é esse mesmo, soprador? A maioria das pessoas deve estar acostumada com o termo compressor. Compressor, soprador, eles são termos que se referem a um equipamento que faz um movimento, um equipamento mecânico, elétrico, eletromecânico, e que expele ar. O soprador, ele é mais conhecido também com o nome de compressor radial, que é um mecanismo que é isento de óleo, é diferente daquele soprador, daquele compressor que a gente vê nas borracharias, né?
que é um compressor que tem um pistão com óleo, então às vezes junto com o ar sai um pouco de óleo. O soprador, ele parece mais um ventilador, só que em vez da pá ser reta, a pá é fechadinha, como se fosse uma canequinha. Então ela fica girando em alta velocidade, faz com que aumente a pressão ali dentro e o ar sai então num cano, e aí a gente coloca através de mangueiras e o que nós chamamos de pedras porosas ou mangueiras perfuradas, a gente faz com que ele saia em pequenas bolhas dentro da água. No início do cultivo, quando nós temos peixes pequenos e bastante espaço, isso não é tão importante. Mas no final, quando nós tivermos com perto de 1 tonelada de peixes dentro desses 50 metros cúbicos de água, a velocidade de crescimento da tilápia somada ao nosso calor aqui da nossa região, principalmente no verão, vai fazer com que esses peixes respirem muito intensamente. Então, a velocidade com que o oxigênio do ar entra na água vai ser menor do que o peixe consome o oxigênio. Então, nós precisamos colocar essa suplementação de oxigênio, né? No caso é ar comprimido, né, mais rico em oxigênio, para fazer com que o peixe se sinta bem, né, não se sinta em estresse e possa continuar crescendo, né? Então a função do soprador é essa, injetar ar dentro da água. Vai aumentando a demanda de oxigênio, né, à medida que os peixes vão crescendo, né, e eles não podem entrar em disputa por recurso, já que a gente, né, quer que os peixes tenham ali uma condição mais confortável possível, né, para que ele pense somente em crescer, né. Esse é o principal fundamento do cultivo, né, ter umas condições ideais para que o peixe preocupe somente em crescer e não tenha que ficar ali disputando espaço, alimento, né, nem outros recursos. Eu acho que esse é o principal cuidado que qualquer produtor tem que ter, né, professor? Nós temos que garantir um ambiente bom para o peixe, né? E isso vai fazer com que ele possa crescer e expressar todo esse potencial de crescer rápido, né? Isso é muito importante. Professor, só uma pergunta. Eu já ouvi algumas pessoas utilizarem o nome aerador. Aerador é o mesmo que esse soprador aí que você está falando com a gente? Ou tem uma diferença? Geralmente, quando a gente fala em aerador, o aerador ele é algo que a gente coloca dentro do tanque, né? Muitas vezes boiando no tanque, e que faz um movimento para incorporar ar e água ao mesmo tempo, né? Talvez a maioria das pessoas já tenha visto em algumas lagoas, aqui em Campos não é muito comum, mas tem aquele barquinho que a pessoa senta e vai pedalando, que a gente costuma chamar de pedalinho. O aerador é muito parecido com a pá daquele pedalinho. Então você tem, só que no pedalinho você tem um conjunto de pás que são planas, né? E no aerador elas, além de serem curvas, elas têm furos. Então, quando essas pás começam a bater, elas fazem com que a água e o ar comecem a se misturar. Então, é um equipamento diferente, mas que acaba servindo mais ou menos para a mesma função. É ideal mais para estruturas maiores, já que você colocar algo bem grande, né? Sim, para grandes tanques ele é muito bom. Mas, professor, construímos os tanques, então colocamos todos esses equipamentos aí que você disse, o filtro, a tela antipássaro, soprador, tá tudo certo. Os tanques estão com água. Vamos pensar agora no início da atividade de cultivo da tilápia. Na nossa conversa até agora nós falamos somente de estrutura e já está tudo pronto. A obra está concluída. Já posso trazer os filhotes de peixe? Já posso trazer os alevinos? É só soltar na água? A instalação está basicamente concluída, né? Só precisamos lembrar que às vezes a gente precisa de uma instalação de apoio. Por exemplo, um cômodo para armazenamento da ração, coisas assim, um escritório. Mas a instalação tá pronta. Os filhotes, né, os alevinos, eles já estão no ponto de serem encomendados. Pode mandar trazer os alevinos. Então, bora lá comprar esses peixes. Né? E a gente vê que geralmente os produtores de alevinos são especializados. Eles só produzem e vendem alevinos. E geralmente a gente não vê ali o produtor da etapa final, né, do crescimento ali, do crescimento da engorda,
geralmente a gente não vê muita produção de alevino, né, nesses cultivos. Produzir alevino é uma atividade complexa, professor? Você, no nosso encontro ao vivo, na live, que inclusive está lá no YouTube, para quem quiser assistir, falou de diversas espécies de peixes, né? E todos eles, dentro de um cultivo, se reproduzem da mesma forma? A gente usa a mesma técnica para todos eles? Produzir alevinos não é propriamente complexo, mas é uma atividade que requer conhecimento, é bem diferente da atividade de engorda, e realmente fazer as duas atividades não é muito fácil, porque você tem que criar estruturas para a reprodução e que você muitas vezes não vai utilizar o tempo todo, né? Então você acaba deixando de fazer uma otimização. Então, economicamente, é mais interessante você adquirir o alevino. É óbvio que se você for um produtor gigante de peixes, né, tiver uma área muito grande, aí é diferente. Aí vale a pena você ter uma unidade sua também produzindo alevinos para vocês. A reprodução de peixes, ela é uma atividade, uma atividade realmente, como eu falei, você precisa de conhecimento específico, porque a forma como o peixe reproduz varia muito de espécie para espécies. Por exemplo, principalmente a gente está conversando com os colegas pescadores, né? Eles usam muito um termo que é a piracema, o peixe está subindo para reproduzir, está migrando, né? Então, esses peixes que sobem o rio, eles vão fazer uma desova. Então, o que eles vão fazer? Eles vão subir o rio, vão escolher uma determinada área, alguns vão para as lagoas, que o rio, quando começa, geralmente período de chuva, então o rio inunda uma série de áreas, esses peixes vão para essas lagoas, chamadas lagoas marginais, e vão ali soltar os ovos, né? Os ovos, o macho vai soltar o espermatozoide, vai fecundar, e eles vão abandonar essa desova. Geralmente os peixes migradores são peixes que abandonam a desova, e você tem alguns peixes que são os peixes que desovam em água parada. A gente normalmente fala essa expressão, animal desova em água parada, mas a gente se refere a animal que não precisa migrar. Então ele mesmo sem fazer a migração, ele vai reproduzir. Tem peixe que, curiosamente, quando ocorre a migração de algumas espécies, ele migra junto, mas ele, se não migrar, ele pode reproduzir também. É o caso da piaba. Talvez aqui na nossa região, essa piaba do rabo amarelo é uma das mais emblemáticas, digamos assim, nesse sentido. Se ela migrar, ela desova, se ela não migrar, ela desova também. E esses peixes que migram, quando a gente coloca eles nos tanques, na piscicultura, né, aí no que a gente chama de água parada, eles não reproduzem. Sem fazer a migração, eles não reproduzem. Como você falou de algumas espécies, né, nós vimos que os peixes apresentam formas diferentes de reprodução, né? Como você falou da piaba aí que sobe o rio, mas também desova em águas paradas. Nós temos outros exemplos de peixes com esse tipo de comportamento também, que são de subida de rio, né, que são de piracema, mas que também desovam em águas paradas. E como é que é a produção de alevinos dessas espécies? Tem alguma técnica especial para simular esse processo aí? Esses peixes como eu falei, várias piabas, alguns cascudos também fazem a migração, mas eles também desovam em água parada. Os peixes de águas paradas, eles são bem diversos também na sua forma de reproduzir. Não todos, mas um grande número deles, eles escolhem locais para desovar. Então, alguns vão botar os ovos em raízes, como, por exemplo, as carpas. Falamos do cascudo, o cascudo vai procurar uma loca, um buraco entre pedras, entre troncos, e vai colocar os seus ovos. Tem caso de peixes que tomam conta dos filhotes, como o cará, e o caso da nossa tilápia, né? A tilápia, ela é um peixe que toma conta dos filhotes, como a gente
já conversou com algumas pessoas sobre isso, né? A fêmea fica com os ovos, né, e os filhotes na boca durante a fase inicial de vida dele. Interessante, né, professor? Esses peixes que tomam conta de filhotes, né? Eu já vi muito de programas que eu assisto na televisão, alguns peixes com esse comportamento. Mas é melhor deixar ela tomando conta ou é melhor separar os filhotes já logo cedo, né? Ou se a gente separa os filhotes, ou se eles ainda estão na fase de ovo. Explica pra gente como é que funciona melhor esse processo. E é uma intervenção que você está querendo fazer no processo da natureza, né? No curso natural. E aí vem a primeira pergunta, né? Se você vai separar e não vai deixar que os pais, ou no caso da tilápia, a mãe, tome conta, então eu imagino que você vai tomar conta deles. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, se vai separar ou não, é se a gente vai conseguir tomar conta dos filhotes, ou mais do que isso, se a gente vai conseguir tomar conta deles melhor do que os pais tomam conta. Geralmente sim, geralmente a gente consegue, a gente interrompe isso que a gente chama de cuidado parental, que é o peixe cuidando dos filhotes, a gente procura tirar o mais cedo possível na fase de ovo, dependendo da situação, quando é difícil tirar na fase de ovo, a gente tira na fase de larva, né, que é o peixinho que acabou de sair do ovo, porque quanto mais cedo eu retiro ou os ovos ou as larvas do contato com os pais, mais rapidamente essa fêmea vai desovar de novo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma tilápia. Se eu deixar a tilápia tomar conta dos filhotes, ela vai desovar hoje, digamos assim, vai ficar com aqueles ovos na boca durante mais ou menos uns 7 dias, depois por mais uma semana vão ficar aquelas larvas nadando em volta dela, ali também na boca sem se alimentar, então já passaram 2 semanas, e aí depois por mais 15, 20 dias, ela vai vigiar os filhotinhos, depois os filhotinhos vão embora, então ela vai ficar 1 mês tomando conta dos filhotes, sem se alimentar bem. E aí, vai passar aí mais 15 dias, 20 dias, ela vai desovar de novo. Então, ela vai dar uma desova a cada 2 meses, aproximadamente. Se eu pegar a tilápia, que acabou de desovar, e retirar os ovos que estão na boca dela, essa tilápia desova de novo daqui a 1 semana. Então, eu vou ter várias desovas dessa mesma tilápia por ano, muito mais do que se ela tomasse conta. E aí tem uma outra coisa interessante, principalmente no caso da tilápia. E no caso da tilápia, eu tenho interesse em fazer uma produção apenas de machos de tilápia, porque o macho cresce mais e dá mais filé. A quantidade de carne na carcaça do macho é maior do que na da fêmea. Então é interessante que a gente cultive só os machos. E tirando o filhote, eu consigo fazer um processo chamado inversão sexual. Muito interessante tudo isso que você colocou aí, né? Primeiro, essa questão do estímulo, né? De fazer com que a fêmea consiga produzir mais filhotes ao longo do ano. E outra, essa questão de inversão sexual, né? Ou seja, fêmeas são transformadas em machos, né? Basicamente isso. Ocorre que a definição do sexo no peixe, ela não é como nos seres humanos, que ela ocorre antes do nascimento, né? Vão nascer meninos e meninas. No caso do peixe, quando ele nasce, ele não tem ovário, no caso das fêmeas, do que as fêmeas teriam, não tem testículos, no caso do que os machos teriam. Aproximadamente uns 20 dias depois de nascer, é que essas estruturas, né, vão se formar, testículos ou ovários. Então, o que nós podemos fazer, né? O que nós fazemos? Nós preparamos uma ração com o hormônio, que é a testosterona, e alimentamos essas larvas bem pequenas. Também existe uma outra técnica, que é o uso da testosterona em banhos, direto na água, mas essa técnica é ambientalmente mais perigosa. Então, nós preferimos usar na ração. Nós alimentamos os filhotes de tilápia durante aproximadamente 30 dias com essa ração. Esses animais que comeram essa ração, ao invés de gerar aproximadamente 50% de machos e 50% de fêmeas, eles vão dar
94%, 95% de machos. Os menorzinhos, geralmente, são os que não comeram a ração direito, são fêmeas, a esses a gente separa. Então, separando esses, a gente ainda melhora mais o nosso rendimento. A gente chega a 98%, 99% de machos nessa população, que é basicamente o que nós vamos adquirir para criar aqui na nossa escola e nas nossas outras unidades, né? Machos invertidos sexualmente. A princípio parece estranho, né, falar que o peixe comeu uma ração com hormônio, mas ele come numa fase muito inicial da vida e uma quantidade muito pequena, né? Para você ter ideia, 1 grama desse hormônio é o bastante para fazer 16 quilos de ração. E esses 16 quilos de ração dá para a gente fazer aproximadamente 100 mil filhotes de tilápia invertidos sexualmente, né? Então, a quantidade de hormônio em cada peixe é muito pequena e como ele vai ficar 6 meses crescendo, todo esse hormônio já foi eliminado no processo de crescimento. Mas, professor, esse processo eu realmente não conhecia, sabia que né, a gente precisa somente de... É interessante, na verdade, né, ter somente indivíduos do mesmo sexo dentro de um cultivo, né, no caso da tilápia ter o macho e outras espécies também, mas essa forma de fazer a inversão sexual, né, com a ração, com a inclusão do hormônio na dieta dessa larva, é a única forma de garantia de se ter machos para engorda, ou existe alguma outra técnica também que a gente possa conseguir indivíduos machos aí? Existem algumas técnicas, né? Basicamente, além dessas do uso do hormônio masculinizante, existem mais 3 técnicas. A primeira é a sexagem. Pessoas bem treinadas conseguem pegar uma tilápia de aproximadamente 20, 25 gramas e separar quem é macho e quem é fêmea. Qual que é o problema dessa técnica? Que você vai crescer as fêmeas até esse tamanho, né, 25, 30 gramas, e você depois não tem um destino de mercado para esses peixes, ou vai ter que crescer essas fêmeas em separado. E mesmo as pessoas que têm um bom treinamento, ainda tem um erro aí na casa de 10, 15%, ou seja, nos tanques que eles acham que tem apenas macho, geralmente tem ainda 10, 15% de fêmeas, enquanto na inversão sexual vai ter 1 ou 2% apenas. Tem um outro método que é muito interessante, mas infelizmente aconteceram alguns problemas que dificultam a realização dele, que é a hibridação. É quando a gente cruza a tilápia do Nilo, a fêmea da tilápia do Nilo, com o macho de uma outra espécie de tilápia chamada Ornorum, ou tilápia de Zanzibar. Desse cruzamento só nasce macho. O problema é que atualmente é muito difícil a gente achar uma tilápia do Nilo pura e uma tilápia de Zanzibar pura para que a gente consiga fazer esses cruzamentos. Como essas espécies já foram misturadas há muito tempo, o que nós temos no mercado é um peixe que já tem um pouco de sangue, digamos assim, né, de genes dessas duas espécies, né? Então essa hibridação já não funciona tão bem hoje. Uma pena, porque é um produto muito interessante. É algo, inclusive, que deve ser resgatado. E tem uma outra técnica extremamente interessante, que é a chamada produção de supermacho, que é quando você pega, ao invés de transformar os filhotes em macho, você transforma em fêmea. Então você vai ter ali uma população de fêmeas, só que algumas dessas fêmeas era para ter sido macho. Então quando você identifica essas fêmeas e cruza com outros machos, aparece um animal que, em vez de ser um macho XY, né, que são os cromossomas normais do macho, ele é YY. E ao cruzar com fêmeas normais, só nascem machos. Só que o problema é que é bastante complexo fazer a produção desse supermacho, identificá-lo, e também, hoje em dia, nós temos um avanço muito grande das linhagens de tilápia. Então, cada vez aparece uma tilápia com melhoramento, que cresce um pouco mais, é mais resistente, e a produção do supermacho é muito lenta. Então, até que você consiga ter um supermacho dessa linhagem
mais moderna, leva 4, 5 anos para que esses animais apareçam. Então isso acaba atrasando muito. Então por isso que não é um processo, digamos assim, utilizado largamente. Esses são os processos básicos para a gente ter o que a gente chama de população monossexo, população de apenas um sexo. Entendi, professor. Então, aprendemos como se constrói os tanques, né? Sabemos como se constrói os tanques, fizemos a aquisição dos equipamentos, conseguimos os alevinos invertidos sexualmente, todos transformados em macho, né? Então agora é hora de começar o cultivo. Mas infelizmente chegamos ao final do nosso programa e o início do nosso cultivo vai ter que ficar para a próxima semana. Queria contar desde já, te fazer o convite, professor Manuel, para você voltar com a gente aqui no nosso próximo programa, explicar como é que é o início do processo, como é que a gente solta esses peixes na água e faz o processo de engorda. Posso contar com a sua participação? Claro, vai ser um prazer. Deixo aqui já o meu abraço a todos e a todas que nos ouviram, e no nosso próximo bate-papo, na nossa próxima apresentação aqui na Web Rádio do Pescarte, vamos falar da chegada do peixe, de como se trabalha com o peixe no dia a dia de uma piscicultura. Obrigado, professor, pela sua participação. E então foi isso, pessoal. Esse foi o final do nosso programa da Aquicultura, aqui na Web Rádio Pescarte. Agradeço humildemente a paciência de todos que nos ouviram até aqui. Lembrando que o nosso programa ele vai ficar disponível no YouTube, né? Quem perdeu o programa da última semana pode encontrar também lá no nosso canal do YouTube, é o canal do PEA Pescarte. Além disso, temos também a nossa página no Facebook, onde também se encontram todos esses materiais que já foram produzidos. E quero já deixar o meu enorme abraço para todos vocês. Agradeço humildemente a audiência e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.